Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, olha, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele, durante mais uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal, ele afirma que teve um forte sonho profético por parte de Deus, onde ele via algo poderoso ocorrendo sobre território nacional e também sobre o mundo. E ele ainda especifica datas onde cada coisa iria acontecer. Olha, meus irmãos, eu peço que você preste bastante atenção no que o servo de Deus tem a dizer durante este vídeo. E logo após isso, deixe a sua opinião aqui embaixo na seção dos comentários, tudo bem? E eu também gostaria que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar compartilhando este vídeo para mais e mais pessoas, tudo bem? Agora preste bastante atenção e fique com este poderoso alerta. Eu tive um sonho, e esse sonho eu gostaria muito que todas as pessoas guardassem essa live, para todo sempre, e assistisse ela novamente. Assistisse essa live novamente. Vocês lembram que quando foi a eleição de Donald Trump, que durante 2 anos eu vinha garantindo, e não supondo, mas garantindo, que Donald Trump ganharia as eleições presidenciais. E naquele exato momento, eu vi trabalho de magia negra para paralisar Donald Trump e tentativa de homicídio. E todas as vezes que eu vim aqui falar, 2 dias, 3 dias depois, os jornais, mundialmente falando, relatava isso, vocês são testemunho. O que mais me surpreendeu naquilo tudo foi o trabalho de feitiçaria, de magia negra, para paralisar Donald Trump. E o Senhor dizia que houve uma ordem dada por ele que não iria funcionar nenhum trabalho. Ou seja, ó, vocês que são espiritual, que bobolem com as coisas que espirituais, né, seja benigna ou maligna, não sei, vocês sabem que se o homem de branco der uma ordem, não tem jeito. Então, o homem de branco deu uma ordem para que nenhum trabalho de voodoo, de feitiçaria, magia negra, tocasse naquele que seria eleito presidente dos Estados Unidos da América, porque ainda o mesmo não teria sido eleito, mas tinha sido garantido através dessas lives. 2 anos que ele iria ganhar a eleição presidencial dos Estados Unidos, o mesmo ganhou, porque quando Deus promete, ele cumpre, tá? Deus fala, Deus cumpre, e ele ganhou. E os trabalhos de feitiçaria, magia negra, bruxaria, não funcionou com Donald Trump. Quando eu vi que o mesmo trabalho de feitiçaria, magia negra, estava se levantando contra Jair Messias Bolsonaro em território nacional brasileiro, eu vim aqui pedir orações e pedir súplicas e clamor, e quem pudesse fazer jejum, fizesse pelo mesmo Jair Messias Bolsonaro, porque da mesma maneira que Deus tinha dito a toda magia negra americana, Deus tinha determinado toda magia negra, feitiço, bruxaria brasileira que não pegasse nem Jair Messias Bolsonaro. Então a proteção foi sobre ele completo e hoje está sobre ele, sobre os filhos dele. Tá certo? Então o mal, ele não está conseguindo entender. Eu quero que vocês gravem isso. Isso aqui é seríssimo, talvez uma das lives mais sérias. Todas elas foram seríssimas porque foram de Deus. Eu tenho um sonho, sou uma pessoa voltada, vocacionada em sonho, é um dom que Deus deu, tá? É um dom que Deus deu em sonho, e Deus me mostra o oculto escondido em sonho. Eu quero deixar uma palavra aqui, quero deixar uma palavra para cada um de vocês sobre
Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Dizendo aqui para você, né, segundo livro de Reis 6:8. Segundo livro de Reis 6:8. O que está acontecendo, isso aqui é seríssimo, hein, gente? O globo terrestre, né, tanto a magia negra americana como a brasileira, pode ser de qualquer um, até na África, na Angola, eles não estão entendendo, não estão sabendo o porquê que isso não está funcionando. Houve um decreto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, homem de branco, para que nenhuma magia negra funcionasse. Os políticos americanos, muitas vezes, ele neutralizava os seus adversários através do trabalho de voodoo e magia negra. Assim também no território nacional brasileiro, muitas pessoas, isso já é ciente, né? Principalmente no Maranhão, por ali, em Codó, muitas pessoas políticas já se envolveram em trabalho, né, de magia negra, bruxaria, isso nós estamos cansados de ver, né? E, através desse trabalho, neutraliza as forças dos seus adversários. O que o Codó do Maranhão, seja lá os cambal do que for, não está entendendo é o seguinte: não está funcionando em território nacional brasileiro, não vai funcionar. Eu sou um portador do homem de branco. Como portador do homem de branco, eu quero dizer para todo trabalho de feitiçaria, magia negra, bruxaria em território nacional brasileiro: os seus trabalhos não estão funcionando. Não adianta político tentar comprar trabalho, um homem rico, riquíssimo, tentar cobrar trabalho, vai matar uma fazenda inteira e não vai conseguir. Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, que me deu o dom de ter sonhos, mandou dizer que todos os trabalhos estão neutralizados até o dia que Deus liberte o Brasil. Até o dia que Deus liberte o Brasil. Deus vai devolver o Brasil aos brasileiros. Vocês estão entendendo o que é que eu repita? Deus devolverá o Brasil aos brasileiros. E o Brasil não são dos brasileiros, é para ser dos brasileiros. Mas está havendo intervenções, né, espirituais e também no reino físico. E o Senhor está devolvendo o Brasil aos brasileiros. E o sonho que eu tive foi real e muito real. Compartilha com mais 1.000 pessoas, o link está aí em Apóstolo Reginaldo Rolim, para você compartilhar e convidar mais 1.000 pessoas para que possa estar presente conosco. E você também pode deixar o like. Você também pode deixar o like aí, para que não esqueça de deixar o seu likezinho, porque é importante para que o YouTube possa fazer com que outras pessoas saibam que nós estamos aqui agora. E eu peço que vocês salvem essa live. Eu tive que começar com isso. Por quê? Eu quero falar sobre a possível guerra mundial, porque da possível guerra mundial está como se fosse uma eleição presidencial para os Estados Unidos e o Brasil junto, né? Está desse jeito. E eu quero falar sobre a guerra mundial. Por isso que é seríssimo. E também quero falar sobre o território nacional brasileiro. E eu tive um sonho com uma pessoa, um personagem, né, que fez parte do governo de Jair Messias Bolsonaro. E eu sonhei com essa pessoa. Eu quero contar, relatar esse sonho. Eu não estou supondo, eu estou afirmando. E eu quero dizer uma coisa para quem se incomoda. Esse sonho, ele irá acontecer. Ele foi real, muito, mas muito real, e eu não tenho dúvida quando Deus me dá sonho. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Eliseu, profeta de Israel, a quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas no segredo, no seu quarto, na sua cama de dormir. Então o rei ordenou: vão descobrir aonde está e mandaram soldados para capturar. A informação que o rei recebeu foi que este homem, Eliseu, estava em Dotã. Ou seja, o profeta Eliseu estava do lado do rei de Israel. E todas as vezes que o rei da Síria tentava levantar acampamento para pegar o rei de Israel, um homem chamado Eliseu, que estava em Dotã, o Senhor revelava a ele quando ele estava deitado na cama de dormir. O mesmo acontece comigo. Segundo o livro de Reis 6:8, do versículo 8 até o 20, tá? Então, o mesmo acontece comigo. Então, esse incidente aconteceu durante algumas vezes, 2 ou 3 vezes ou mais. Todas as vezes que o rei da Síria tentava pegar o rei de Israel, o Senhor revelava a Eliseu na cama de dormir. Eliseu, na cama de dormir, tinha sonhos. E o Senhor falava: Eliseu, manda que o rei de Israel
levante o seu acampamento, porque o rei da Síria está esperando ele em tal lugar. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes ou mais. E aí o rei da Síria olha para todos os seus oficiais e diz: existe um caboeta aqui no meio de nós. Tem um caboeta aqui no meio de nós e nós queremos saber quem é o caboeta. Nós queremos saber quem é o caboeta, porque todas as vezes que nós estamos preparados para pegar o rei de Israel, ele muda de local, ele tira o seu acampamento e vai para outro lugar. Então, deduziu-se o rei da Síria que havia uma pessoa que estava delatando. Deduziu o rei da Síria que havia uma pessoa que estava caboetando aquilo que os seus planos da Síria para pegar Israel. Segundo o livro de Reis 6:8, tá? Vocês podem ler e fiquem à vontade para ler. Olha, deixa eu dizer aqui, versículo 1. Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois consultou os seus oficiais e disse: montaremos o nosso acampamento em tal lugar. E, no entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite de passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, o profeta, repetidas vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, foram repetidas as vezes que Eliseu mandou orientar e dizer para o rei de Israel que estavam armando alguma encruzilhada, estavam armando, jogando um verde para colher o maduro, né? Estava ali para poder pegar ele, né? Então, aqui, Eliseu alertou o rei de Israel. Tomava as devidas as medidas cabíveis. Isso ofereceu o rei de Arã, que ele ficou enfurecido, o rei de Arã, que convocando os seus oficiais, olha só, perguntou aos oficiais: vocês não me contarão qual dos nossos é o caboeta que está ao lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: não, nenhum de nós, meu rei. Nenhum de nós, meu senhor. Não tem caboeta aqui. É Eliseu, o profeta. Eliseu, o profeta que está em Israel, ele está do lado do rei de Israel. E Eliseu, o profeta, está em Israel, ele conta ao rei de Israel até as suas palavras. Ele conta ao rei de Israel até as suas palavras que tu falas no teu quarto. Isso é potente, né? Isso é que é ser vidente. Isso é que é ser profeta. Isso é que ter uma espiritualidade. Todas as vezes que o rei de Arã tentava pegar o rei de Israel, Eliseu mandava avisar o rei de Israel. E então ele diz: tem algum caboeta aí. Então eles vão descobrir onde ele está, para que eu quero falar com este cara. Então era Eliseu que orientava. Então acabei de dar capítulo e versículo. Tá? Então eu tive um sonho. E este sonho, eu sonhei com um homem que trabalhava com o presidente aí, Jair Messias Bolsonaro, Coronel Cid. Eu sonhei com o Coronel Cid. Não é isso? Coronel Cid. Não é isso, gente? Coronel Cid. Eu sonhei com o Coronel Cid. Tá? E esse sonho foi muito real, né? Muito real o sonho com esse homem. Muito real o sonho com esse homem. Esse Coronel Cid, Mauro Cid, né? Vocês estão colocando aqui, Mauro Cid. E eu quero contar em relação a esse sonho que eu tive com esse homem. O Senhor disse assim: vem ver. E olha, foi a primeira vez que eu sonhei com ele, tá? A primeira vez que eu tivesse sonhado antes, eu tinha vindo e tinha dito antes. Né? E também nesse sonho aqui, é a live mais importante para vocês. Eu não vou parar, vou continuar e vocês só vão gravar e salvar essa live. Porque isso aqui vai acontecer à risca, hein? Vai acontecer à risca. Não tem, aqui vai acontecer, Deus ele vai bradar, ele está bradando na terra, tá certo? Olha, eu sonhei com o Coronel Mauro Cid. E o Senhor dizia: vem ver e olhe para esse homem. Foi o primeiro sonho que eu tive. Foram 3. Coronel Mauro Cid, sonhei com a possível guerra mundial e Deus mandava dar um recado olha só, não vou ficar com eu sou um espiritual, tá? Não tenho lados,
a não ser contar a verdade através dos sonhos. Então, Deus mandou dar um recado. Se deu um recado ao Lula, ao presidente do Brasil, diga que eu estou mandando dizer. Aí eu vou dar o recado, porque foi um sonho. Não custa nada dar um recado em sonho, né? Então, vamos lá, Coronel Mauro Cid. Então, eu sonhei com o Coronel Mauro Cid. E o senhor disse, vem ver. E eu vi aquele homem. Ele estava fardado, né? Tipo aquelas fardas de gala, né? Não sei o que é aquilo. Né? Existem 2 ou 3 fardamentos na Força Armada, no Exército, mas uma farda mais elegante, né? E do lado dele tinha uma espada, tá? Do lado dele tinha uma espada, sou o Coronel Mauro Cid. E o senhor disse, olha bem para este homem e escuta o que eu vou te dizer, porque não vai cair palavras que não se cumpra da qual eu te disser. Então eu olhei para ele, bem claro, e fiquei olhando, porque quando Deus em sonhos manda eu olhar para uma pessoa, é porque ele vai desenhar uma história de uma pessoa. E eu vi aquele homem, ele estava aflito, estava nervoso, e eu vi aquele homem. E eu vi aquele homem tendo percas. E o senhor dizia que teve algumas percas. Olha bem para as percas dele. Me chamava a atenção para olhar para as percas. E o senhor dizia assim, diga à nação brasileira que durante 7 dias ore por este homem. Levante um jejum por este homem. Igual você fez oração pelo presidente Trump, você fez oração por Israel, você fez oração por Jair Messias Bolsonaro, pelo Brasil, vocês irão orar por este homem. Né? E eu me lembro que eu fiz até oração no dia que eu tive aquele mau pressentimento sobre o filho de Bolsonaro, como é o nome daquele senador, que eu não sei o nome dele. O nome do senador do filho de Bolsonaro, por favor. Quem sabe, coloque para mim. Quem sabe o filho de Bolsonaro é o senador. Não é o deputado, é o senador. Alguém coloca para mim Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, gente, por me auxiliar. Flávio Bolsonaro. E eu pedi oração pelo Flávio Bolsonaro. E hoje, aí nesse sonho, o senhor diz assim, peça à nação brasileira que levante um jejum de 7 dias em oração pela vida do Mauro Cid. Pela vida do coronel, né? Mauro Cid. E ele teve percas, mas eu vi um anjo. O anjo de Deus chegava, puxava a espada e colocava no lado do ombro direito de Mauro Cid. Era um anjo como se fosse um oficial celestial, e esse oficial celestial puxava a espada deste anjo e colocava em cima do ombro direito de Mauro Cid. Depois tirava a espada e colocava a espada no lado esquerdo do ombro do Mauro Cid. Depois voltava e colocava novamente a espada do lado direito do ombro de Mauro Cid. Voltava de novo, saía e colocava a espada do lado esquerdo do ombro do coronel Mauro Cid. E o senhor diz, Reginaldo, apenas vê o que eu estou te mostrando. E quando ele retirava e voltava para o lado da coxa do anjo, a espada para colocar na bainha, aonde guarda a espada, o anjo colocava e batia uma continência. E o anjo dizia, o Senhor irá te restituir as tuas percas. E o Senhor dizia, não é singular a palavra Reginaldo, é plural. O Senhor irá restituir as tuas percas. E eu ouvia muito bem o Senhor dizendo, Reginaldo, não é singular, é plural. Se esse homem perdeu, ele vai ganhar. Se ele é tenente-coronel e perdeu por algum motivo a patente de coronel, eu vou dar a ele a patente de coronel. Não se muda o que eu estou dizendo aqui. Não se muda. Não se muda. Não se muda. E o anjo bradava bem alto e dizia, fique firme, pois tu não serás abandonado. Batia a continência e saía. Eu vi aquilo e isso foi real nesse sonho. E o Senhor dizia, agora vem e eu te levo às nações. Os mesmos principados e potestades, demônios, que era trabalho de feitiço, voodoo, bruxaria pesadíssima, para Donald Trump, o mesmo
não pega nem Donald Trump e não está em funcionamento mundialmente. É muito forte, né? Um homem como a minha pessoa, apenas um homem, mas um homem comum, como qualquer homem, mas dotado de dom espiritual, dizer isso. Porque vocês têm a noção quanto de bruxo, de magia negra, feitiçaria, estão olhando para mim, porque eles estão fazendo trabalho para pegar e não pega, e eles dizem, como é que esse cara sabe disso? E eles sabem que existe um nãozão bem grande no meio da cara deles. Não vai pegar. Pode fazer. Os políticos podem gastar tudo que tem com trabalho de feitiço, magia negra e bruxaria. Meu filho, eu não tenho nem medo. Não pega. Mas o mesmo trabalho de feitiço, de bruxaria, magia negra, que estava sobre o presidente Donald Trump, levantava-se em alguns países, mundialmente falando, Alemanha, né, China, né, Alemanha, China, Rússia, África, Congo, levantava-se alguns países nesses trabalhos de magia negra e bruxaria, porque pessoas dos Estados Unidos estavam comprando ou pagando trabalho fora do próprio território americano, porque não estava funcionando. Assim como pessoas brasileiras estão pagando trabalho fora, porque o daqui não está funcionando. E nem vai funcionar, nem aqui e nem em qualquer país mundialmente falando. Esses poderes malignos das trevas se uniam para causar uma futura guerra mundial, antes do dia 27 de dezembro de 2024. Antes do dia 27 de dezembro de 2024. São 16h26 agora, do dia 20 de 11 de 2024. A hora são 16h26 do dia 20 de 11 de 2024. Eu comecei essa live há 29 minutos atrás. Eu iniciei essa live há 29 minutos atrás, deste horário que está aqui agora, nesse exato momento, 16 horas e 26 minutos. 16 horas e 26 minutos do dia 20 de 11 de 2024. Até o dia 27 de dezembro de 2024, esses terreiros, essas coisas que são altamente especializados, não são os terreiros como se fosse um fundo de quintal, é algo altamente bem planejado, arquitetado e muito luxuoso. Estava se reunido em alguns países mundialmente falando para que o estampim da guerra mundial, qual é a guerra, gente? Eu nem sei. É a terceira guerra, isso? Ou é a quarta? Eu não sei, gente. Me ajuda aí, né? De uma nova guerra, mas me ajuda qual é a guerra, que eu não sei. Eu não sou ligado em muitas coisas, só não sei na parte espiritual. A terceira guerra mundial, né? Que a terceira guerra mundial, o estampim da terceira guerra mundial, fosse ativado até o dia 27 de dezembro de 2024. Até o dia 27 de dezembro de 2024, porque interesse de forma grandioso de nações estariam querendo que essa guerra acontecesse. Essa terceira guerra mundial, se acontecesse, era como se as pessoas não quisessem que Donald Trump ganhasse as eleições presidenciais. Nem tampouco o Brasil, nem a Venezuela, nem a China, mas durante muitas lives de 2 anos, desde 2022, eu venho garantindo, ele vai sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Não adianta fazer esse tipo de trabalho. Eu venho aqui nessa data, no dia 20 de 11 de 2024, 16 e 27 agora, para dizer que há um trabalho, que há uma luta dos anjos de Deus, Arcanjo Miguel e Serafim, para que não seja, né, puxado o gatilho de uma terceira guerra mundial. Até mesmo, né, isso pararia e barraria muita senso de justiça em todas as partes do mundo onde se sofre injustiça, na Venezuela, no Brasil, em outros países mundialmente falando. Porque uma terceira guerra mundial iria dispensar o quê? Todo mundo ia ficar preocupado com a guerra, o Brasil também ia mandar os soldados militares para a guerra, sabe? Só uma coisa, não sei se eu falo aqui, mas eu acho que será que se mandasse ia resolver alguma coisa, hein? Então, eles iam mandar soldados oficiais para a guerra e outros países, né, iam mandar também, porque era uma terceira guerra mundial. Cada país ia ter que dar sua contribuição militar nessas guerras. E aí, isso iria parar muita coisa. E Deus disse para que não pare a minha justiça em território nacional brasileiro e em território venezuelano,
os meus anjos, arcanjo Miguel e Serafim, estão trabalhando, dispensando toda a magia negra, neutralizando. E eu venho aqui para dizer para todos os bruxos, mundialmente falando, que não adianta fazer trabalho, porque o trabalho está completamente paralisado no reino espiritual. Se existe uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, nunca tivemos tão perto como essa data, 27 de dezembro de 2024. Se existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque existe, porque eu tive esse sonho, nunca tivemos tão perto de uma terceira guerra mundial até essa data, 27 de dezembro de 2024. Mas Deus segurava o gatilho para que ele não pudesse ser acionado, para que o mundo não passasse por essa guerra. O mundo não passasse por essa guerra. Não passasse por esta guerra, porque Deus, ele tem algumas prioridades, e o Brasil é prioridade quase total de Deus. Eu vou dizer quase total, ou pode dizer total. O Brasil, a humanidade toda, mas o Brasil, por uma espiritualidade, por essa espiritualidade que ele mostra em sonho, por essa espiritualidade que ele mostra, sabe? Um avivamento espiritual que não vem de fora, que não é, vem de dentro da gente, é isso que eu sinto, tá certo? E aí nós vamos orar até o dia de Donald Trump assumir a presidência da República dos Estados Unidos, se eu não me salvo a memória, dia 20, para que não haja a possibilidade desta guerra. E Deus iria dizer, eu vou neutralizar a possibilidade dessa terceira guerra mundial, para que o Brasil seja prioridade minha, para que eu tenha que fazer. E lembra da live que a horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Tá certo? E aí, no finalzinho, eu tive, continuando o sonho, foi 2 horas de sonho, eu vi a China e vi a Rússia. Eu vi uma batalha espiritual na China e na Rússia. A Rússia cedia com facilidade. Eu vou repetir. Eu vi uma batalha espiritual na China e na Rússia. A Rússia cedia com muita facilidade. Aí o Donald Trump já estava como presidente da República dos Estados Unidos da América. E a Rússia cedia. A China ficava um pouco mais dura ou endurecida, mas Deus mandava dar um recado. E esse recado eu vim aqui para dar, sabe? Eu sou apenas um homem que tem um sonho, dotado de um espiritual, tá certo? Uns me chamam de vidente, outros chamam de profeta. Eu sou profeta, tá? Eu sou profeta, tenho uma Bíblia como meu manual e sou profeta. Mas no Antigo Testamento, o vidente e o profeta, o vidente do Antigo Testamento é o mesmo profeta de hoje, não muda. São seres humanos que são dotados com um dom espiritual. Eu dou um recado agora, porque nesse sonho que eu tive, Deus deu um recado a Lula. Eu vou dar um recado a Lula. Lula, o rei dos reis, senhor dos senhores, mandou dizer algo para ti. A Rússia te abandonará e a China também. A Rússia com mais facilidade. A China vai só um pouquinho, mas será quebrado também e também te deixará. O arco do forte será quebrado. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros. Mas o Brasil, o Senhor, o Brasil está na mão do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o homem de branco, que manda em todo o trabalho de ocultismo, feitiçaria, magia negra, ou o que quer que seja. O homem de branco está com o Brasil na mão. E Deus mandava dizer que o Brasil é prioridade do homem de branco. A todos, fique firme. A determinação é firme em oração. Firmes em oração. Lembre-se, você vai orar até para que não haja, não vamos pelejar, essa guerra mundial. Até o dia 20 de janeiro de 2025, até Donald Trump assumir a presidência. Porque no dia 12, dia 22 de janeiro de 2025, grandes coisas acontecerão. Dia 12 de janeiro de 2025 e 22 de janeiro. Até o dia 20 de março, será decisivo a história mundial. Até o dia 20 de março, será decisivo a história mundial. E lembre-se, esses trabalhos de banda de feitiçaria, de magia negra, de alto nível de potência, estão fazendo que o gatilho seja acionado para uma terceira guerra mundial até o dia 27 de dezembro de 2024. Mas o Senhor está impossibilitando. Com as nossas orações, nós iremos orar para que essa impossibilidade continue acontecendo, este sonho. E vocês vão orar até o dia 20, até que o Donald Trump sente na cadeira presidencial. Outra,
E durante esses 7 dias, você vai orar por este homem que eu acabei de dizer, Mauro Cid, Coronel Mauro Cid, porque Deus, com um anjo com 2 espadas, colocava uma espada do lado direito, no ombro direito, tirava do lado direito, colocava no lado esquerdo dele, depois tirava do lado esquerdo e colocava de novo do lado direito, e assim sucessivamente, até o anjo voltar com essa espada para a coxa e guardar essa espada na bainha. E o Senhor dizia, Reginaldo, tudo que as percas, não é singular, eu via muito bem esse nome, não é singular, singular é plural, as percas que esse homem teve irá ser restituída. No finalzinho eu vi um tapete grande, gigante, vermelho, e os anjos de Deus estavam ao lado direito do tapete, ao lado esquerdo, no começo e no fim. E o Senhor dizia, passa por este tapete. E ele passava. Eu sou um homem dotado em sonhos, eu venho aqui relatar esses sonhos e peço, como nunca pedi, que salve essa live. Eu peço, como nunca pedi, que salve essa live. Que Jesus Cristo de Nazaré abençoe a nação brasileira, que abençoe Israel, que já é abençoada, abençoe mais Israel e abençoe os Estados Unidos da América. Como brasileiro, que o meu Senhor e Salvador Jesus abençoe a nossa nação brasileira e todos os cidadãos de bem da nação brasileira, homens, mulheres e as crianças. E nós, do território nacional brasileiro, carregaremos a herança de sermos exportador do maior nível espiritual por todas as nações. Nós, do território nacional brasileiro, carregaremos a incumbência da responsabilidade de exportarmos para todos os países, mundialmente falando, a responsabilidade de um avivamento espiritual, que não vem de fora, mas vem de dentro. Sejamos mais ligados com as coisas do espírito espiritual do que do reino físico. Que Deus abençoe a nação brasileira.